E aí, o pastor que hoje, e peço a vocês que orem por ele, hoje ele está pregando em outra comunidade, então ele pediu, você poderia ministrar a palavra? E Deus colocou no nosso coração o tema Andando com Deus no paradigma do Pentecostes. Andando com Deus no paradigma do Pentecostes. E eu gostaria então de chamar a sua atenção a isso. E nós vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 24. Texto da palavra de Deus nesta noite para o nosso coração. E diz assim, Atos 2, de 1 a 24. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, e o Ponto, e a Ásia, e a Frígia, e a Panfilha, e o Egito, e as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, estão bêbados. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é profunda demais, e os Teus pensamentos profundos demais. São mais altos que os nossos pensamentos. A Tua glória, Senhor, ela é inexprimível, e a Tua palavra inesgotável. Então nós queremos Te pedir que nesta noite o Senhor nos ajude a encontrarmos nesta palavra
aquilo de que nós necessitamos nesta noite, aquilo de que nós necessitamos neste momento em que nós estamos vivendo, aquilo de que nós necessitamos, cada um de nós, para o nosso coração, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Andando com Deus no paradigma do Pentecostes. Antes de tudo, a gente precisa entender um pouquinho o que é Pentecostes, não é? Então, quando a gente fala assim, o que é Pentecostes? Normalmente as pessoas dizem assim, é o dia da descida do Espírito Santo. No entanto, a gente precisa lembrar que o Pentecostes, na sua origem, é uma festa judaica, uma comemoração judaica. No que eles pensam nesta comemoração? Bom, esta comemoração tem a ver com a colheita. Então, os judeus, quando iniciava-se a época da colheita, eles comemoravam a festa do Pentecostes e traziam diante de Deus as primícias. Era uma grande festa. Pentecostes também tem a ver com a libertação. Por ocasião desta festa, o povo de Israel celebrava a sua libertação da escravidão do Egito. Quando Deus os tirou do Egito com poder e glória. Coisa linda, não? Quando Deus foi lá com mão poderosa. Gente, isso é incrível. A maior nação da terra foi subjugada, não pela espada, não pela força de um outro exército. Simplesmente Deus do céu, através do seu profeta Moisés, ele dava uma palavra. E todo o Egito foi subjugado pela palavra de Deus. E os deuses do Egito foram envergonhados. Os egípcios oravam aos seus deuses, e os seus deuses não podiam atendê-los, porque deuses não eram. E se havia algum deus por trás deles, eram demônios. Deus subjugou o Egito. Tem a ver com a libertação de Israel. Tem a ver também com a lei de Deus. A partir dos tempos, com o passar dos tempos, a festa do Pentecostes passou a ser também uma festa para os judeus, em que eles celebravam o fato de que eles tinham recebido, através do ministério de Moisés, a lei de Deus. Esta lei que os ajudava a viver em acordo com a vontade de Deus. Então o povo de Israel celebrava no Pentecostes estas coisas. É uma festa judaica. É uma festa em que celebram a colheita, as primícias, a bênção de Deus na alimentação e no sustento, em que celebram a libertação de Deus da escravidão que Deus lhes deu, da escravidão do Egito, e eles celebram a lei de Deus que guia os seus passos. Os cristãos também adotaram esta festa. Por quê? Justamente por causa deste capítulo 2 de Atos, que a gente começou a ler, não lemos o capítulo inteiro. Então, para os cristãos, entrou na história do cristianismo como um momento em que o Senhor enviou o seu Espírito, como havia prometido, dando poder aos seus servos para que eles anunciassem a palavra de Deus, para que eles tivessem a certeza de que o Senhor estava com eles. Jesus disse aos seus discípulos no capítulo 1 de Atos, vocês esperem lá a promessa do Pai, que vocês ouviram de mim, esperem. Vocês serão revestidos, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Algo que a igreja está fazendo, mas que ainda está por fazer. Algo que a igreja está fazendo, mas que ainda está por fazer. Mas o poder ela já tem, porque em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja. Então isso é o Pentecostes. E foi a partir do Pentecostes que os apóstolos, os discípulos de Cristo, começaram a viver de fato o que é ser, na sua plenitude, a igreja. E isso é algo que está à nossa disposição. Daí o nosso pensamento, o andar com Deus no paradigma do Pentecostes. Bom, o andar com Deus no paradigma do Pentecostes exige então que a gente entenda alguns aspectos importantes da palavra de Deus expressas nesse texto. Em primeiro lugar, a manifestação do Espírito de Deus não é determinada e nem controlada pelos homens. Não é determinada. A manifestação do Espírito de Deus não é determinada e nem controlada pelos homens. Nenhum homem consegue dizer assim, olha, e se ele disser, ele está sendo falso. Se ele disser assim, não, pode deixar que hoje o Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo desce quando quer. Ele vem quando ele deseja. E muitos têm se dado mal, porque eles querem determinar quais são os passos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ele não é, eu posso dizer assim, ele não é domesticado.
Você não domestica o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então ele não é controlado pelos homens. A manifestação do Espírito Santo de Deus não é determinada e nem controlada pelos homens. No versículo 2 diz: de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso. Sabe o que é vento impetuoso? Vento que não se controla. Vento que não se controla. Um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Não foram eles que marcaram o dia. O Senhor Jesus disse: vocês se reúnam, vocês permaneçam juntos e esperem a promessa do Pai que vocês ouviram de mim. Ela virá sobre vocês. O Espírito Santo de Deus virá sobre vocês. Mas ele virá na agenda dele. O Espírito Santo virá na agenda dele. Vai fazer a obra na agenda dele. Não é a sua agenda, é a agenda do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas talvez você tenha dito a Deus: Deus, eu quero que isso aconteça tal dia, eu quero que isso aconteça tal dia, eu quero que isso aconteça desse jeito. Tem que ser desse jeito. E Deus está te dizendo nesta noite o seguinte: eu vou abençoar a sua vida, mas vou abençoar a sua vida conforme a minha agenda. Tá bom para você? Deixa eu trabalhar. No momento certo, o Espírito Santo de Deus virá e vem sobre a sua igreja. A manifestação do Espírito de Deus é algo que se aplica a cada pessoa em particular. Tem hoje em dia uns caras que eles querem dizer para você como é que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida. Como é que o Espírito Santo de Deus vai tratar com você. Mas a experiência da vivência com Deus é algo que você tem que trilhar por você mesmo. Você precisa andar no poder e na força do Espírito Santo de Deus. Isso é algo particular. No versículo 3 diz assim: e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, e se distribuíam, sobre cada um deles pousou uma. Cada uma pousou sobre cada um deles. E não eram iguaizinhas, não era a mesma coisa. Como igreja não somos a mesma coisa. O poder de Deus se manifesta na sua vida de um jeito e se manifesta na minha vida de outro jeito. O Espírito Santo de Deus doa a você, dá a você um dom do seu Espírito, da sua força, do seu poder. E Ele dá a mim um outro dom. Talvez a alguns de nós Ele tenha dado os mesmos dons, mas a cada um de nós Ele se distribui conforme lhe apraz, conforme Ele quer, conforme Ele determina e conforme a nossa necessidade. Por isso é muito complicado quando nós começamos a olhar os outros e a gente diz assim: eu quero ser igual a ele. A gente tenta imitar os outros. E nós tentamos trazer para o seio da igreja a glória de Deus através da imitação. A gente faz umas mímicas, faz uns gestos e a gente acha que porque a gente fez assim ou fez assado, o Espírito Santo de Deus está se manifestando, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida de uma forma particular. Você está disposto a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida de forma particular? Aqueles homens naquele dia estavam abertos para o Espírito Santo de Deus. E Deus, o Espírito Santo de Deus se manifestou na vida deles de forma particular. A manifestação do Espírito de Deus enche as pessoas do Espírito de Deus. Ah, mas você está dizendo óbvio? Claro que eu estou dizendo óbvio. E o apóstolo Paulo uma vez disse: é muito bom que eu lembre a vocês as mesmas coisas. Nós precisamos nos lembrar disso. O Espírito Santo de Deus vem para encher a nossa vida do Espírito Santo de Deus, porque muitos têm procurado o Espírito Santo de Deus, ou têm procurado o poder do Espírito Santo de Deus, ou a manifestação do Espírito de Deus para a promoção própria. E eu não canso de contar essa história de uma vez que um jovem veio falar comigo. Ele disse assim: eu quero que Deus derrame o seu dom, eu quero ter o dom de visões, eu quero ter o dom de línguas. Eu perguntei: para quê? Aí ele falou assim: porque eu acho bonito. A motivação dele: porque eu acho bonito. Porque eu acho bonito. As pessoas procuram quem tem visões, as pessoas escutam quem tem línguas. Então ele queria ser ouvido, ele queria ser visto, né? Eu disse para ele: olha, não é para isso que o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de alguém. Não é para isso que ele derrama línguas. Não é para isso que ele derrama visões. Não é para isso que ele dá profecia. Todos os dons do Espírito Santo de Deus não vêm para a nossa promoção própria. Não vêm para alisar o nosso orgulho.
Ele vem, o Espírito Santo de Deus enche as nossas vidas do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente procura as manifestações do Espírito Santo de Deus, mas a gente se enche de orgulho. A gente se enche de prepotência. A gente se acha, né? A gente se acha, nós é demais. Nós somos o máximo, né? Não é para isso que o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua igreja. Ele vem para nos encher dele mesmo, da sua presença, do seu poder, da sua glória, da sua vontade. A manifestação do Espírito de Deus nem sempre está dentro do que a sociedade espera. A manifestação do Espírito de Deus nem sempre está dentro do que a sociedade espera. Veja lá o que nos diz o versículo 6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se admiravam, diziam uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? A descida do Espírito Santo naquele dia, na vida daqueles irmãos, trouxe um alvoroço para as pessoas da sociedade que estava em volta, dos religiosos e dos não religiosos. O que quer dizer isso? O que está acontecendo aí? Que negócio é esse? Não se parece com nada que a gente conheça. Existe uma perturbação hoje, que a gente precisa meditar sobre ela. É quando nós nos tornamos iguais a todos os que estão à nossa volta. É quando você, como cristão, você que diz que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não é notado como alguém que está fora do padrão do mundo atual. Existe um problema na igreja hoje. É quando ela se parece com qualquer casa de show. Quando a palavra de Deus já não é mais pregada como deveria ser. Quando o pecado não é mais confrontado. Quando a presença do Espírito Santo de Deus não é valorizada. Quando ela começa a dar lugar a coisas, a adereços, a prazeres. E todas as coisas que Deus tem nos dado têm de ser usadas para a glória dEle. Mas quando nós começamos a cultuar as nossas coisas, nós estamos deixando de lado a presença do Espírito Santo de Deus, mas a manifestação do Espírito Santo de Deus nem sempre está dentro do que a sociedade espera. Às vezes está e às vezes não está. A sociedade hoje espera que a igreja seja condescendente com o pecado, a sujeira, a imoralidade que está rolando entre nós. Eles estão dizendo que nós não podemos mais chamar de pecado o que é pecado. Que nós não podemos mais falar contra o pecado, e nós podemos e devemos. Então, nem sempre a manifestação do Espírito Santo de Deus virá de acordo com o que a sociedade está esperando que seja. Você está pronto para receber a manifestação do Espírito Santo de Deus? Você está pronto para ver Deus se manifestando na igreja, nesta igreja e na sua vida, de forma que as coisas que você acreditava que seriam todas elas iguaizinhas para sempre na sua vida, sejam modificadas, de forma que as coisas com que você está acostumado sejam também modificadas? A manifestação do Espírito de Deus nem sempre vem do jeito que a sociedade espera. Por outro lado, a manifestação do Espírito Santo de Deus leva as pessoas a entender, a compreender as maravilhas de Deus. Versículo 8 diz, como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E às vezes tem algumas pessoas que vêm discutir esse texto com a gente e falam assim, não, porque eles falavam em línguas estranhas. Não, eles falavam em línguas conhecidas. Faziam o Senhor conhecido a outras pessoas. As pessoas conseguiam entender. Talvez uma não conseguisse entender mas entendia o outro. Então, a manifestação do Espírito de Deus leva as pessoas a entender as maravilhas de Deus. Leva a entender as pessoas a compreender quem é esse Deus grandioso. Esse Deus que faz maravilhas. Leva a uma adoração sincera. A manifestação do Espírito Santo de Deus leva a mais do que canto. Leva a mais do que som. Leva a mais do que grito. Leva a uma convicção do coração. Existe um Deus que faz maravilhas. Existe um Deus que realiza grandezas.
nós os ouvimos falar nas nossas línguas das grandezas de Deus. Então a manifestação do Espírito Santo de Deus vai fazer as maravilhas de Deus serem conhecidas, vai levar as pessoas a entenderem isso. A manifestação do Espírito Santo de Deus sempre vai atrair, sempre, admiração, curiosidade, mas também vai atrair desprezo. Então é tudo festa? Não é, não. A manifestação do Espírito Santo de Deus traz admiração. O que é isso? O que está acontecendo? Alguns vão dizer, que coisa maravilhosa. Outros vão dizer, não estou entendendo nada, eu preciso que me explique. E outros vão desprezar. No versículo 12 diz, e todos pasmavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, estão bêbados. Esse pessoal aí, pirou, enlouqueceu. Não tem mais cabeça para nada esse pessoal. Então a manifestação do Espírito Santo de Deus traz sim confusão, traz admiração, traz curiosidade, traz desprezo. E, infelizmente a igreja e muitos de nós não querem se arriscar a serem desprezados. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, querido, algumas pessoas vão desprezar você. Podem ser os da sua própria casa, podem ser as pessoas do seu trabalho, podem até mesmo ser as pessoas da sua igreja. Elas vão desprezar você. Algumas pessoas vão ficar curiosas, vão querer saber do que se trata. O que é isso? Explica para mim. E aí você precisa estar disposto a explicar e a falar das maravilhas de Deus, como aqueles homens fizeram naquele dia. Talvez alguns vão ficar admirados e vão louvar a Deus com você. Mas cuidado com a admiração, entende? Muitos daqueles que estiveram admirados naquele dia abandonaram os discípulos depois, não se converteram ao Senhor. Nós sabemos pelas Escrituras que neste dia muitas pessoas se converteram ao Senhor, mas algumas simplesmente não o fizeram. Nem sempre a admiração, nem sempre as pessoas que estão à sua volta dizendo, olha, está tudo bem, que maravilha, elas são realmente fiéis ao Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus sempre atrairá admiração, curiosidade e às vezes desprezo. E isto é alguma coisa que pode acontecer no nosso meio a qualquer momento, que está acontecendo em muitos lugares. E algumas pessoas estão dizendo, olha, aqui está a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então vem a pergunta, como reconhecer, no entanto, a verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus? Como não saber que é uma paixão momentânea, uma alegria passageira? A verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus, ela é resultado de obediência. Ela é resultado de busca da presença de Deus. Porque o ser humano, na sua própria força, não fabrica a manifestação do Espírito Santo de Deus. O ser humano, na sua própria força, não traz o Espírito Santo de Deus. Ele pode fingir isso, pode causar emoções, mas ele não pode produzir de fato e trazer de fato a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus sempre vem à nossa vida como resultado de obediência, de busca da presença de Deus. No versículo 1 diz, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem são estes todos que estavam reunidos? Eram justamente aqueles que, sendo testemunhas do Senhor Jesus, que tendo caminhado com Ele, que tendo visto a sua morte, tendo visto a sua ressurreição, tendo se comprometido com Ele, resolveram que iam permanecer em oração, que iam permanecer esperando a promessa do Pai. Se Jesus disse para esperar, eu espero, eu não adianto nada. Jesus disse, espera, eu espero. Se Jesus disse, me busque, eu busco. Se Jesus disse, fiquem juntos, fico junto. Porque eu obedeço ao Senhor Jesus. Estes homens, essas pessoas, estão buscando a presença de Deus, eles estão em oração. Estão dizendo, Senhor, nós aguardamos a Tua promessa. Senhor, nós queremos a Tua presença. Senhor, nós não queremos voltar ao que éramos antes. Senhor, não queremos ser como já fomos um dia. Senhor, não queremos as coisas que este mundo oferece. Senhor, não queremos a religião deste mundo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Queremos algo novo da Tua presença. Então, a manifestação do Espírito Santo de Deus é resultado de obediência e de busca da presença de Deus. A verdadeira manifestação do Espírito de Deus leva aquele que recebe, que a recebe, à exaltação da glória de Deus.
Veja o que diz o versículo 8. Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um, na própria língua em que nascemos? Falar do quê? Ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Então a manifestação do Espírito Santo de Deus vem para aqueles que estão dispostos a glorificar a Deus, a viver para Deus, a serem instrumentos de Deus, serem instrumentos de Deus no seu trabalho, serem instrumentos de Deus na sua família, serem instrumentos de Deus na sua igreja, serem instrumentos de Deus na vida do seu vizinho, serem instrumentos de Deus na vida do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, da sua esposa, serem instrumentos de Deus na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes, em todos os lugares, em todas as ocasiões, em todos os momentos e em todas as horas. Pessoas que estão dispostas a dizer assim: olha, não é por mim, é pelo Senhor Jesus. Não é para mim, é para o Senhor Jesus. Não é porque eu posso, é porque Deus pode. Outro dia eu estava saindo da GM. E eu tinha tido um dia terrível para variar. Um dia difícil. E eu estava orando a Deus: Senhor, que o Senhor me ajude. E que o Senhor me ajude a ser teu instrumento, saindo da empresa. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor me oriente, que o Senhor me ajude a ser teu instrumento. E eu estava saindo. E encontrei uma colega, estava conversando com ela também com dificuldades, a gente compartilhando, eu disse para ela: que Deus te abençoe. Ela disse: obrigado, Brito, que Deus abençoe você também. Ela não é crente, mas me abençoou, amém, receba a bênção. E aí, quando ela saiu, um senhor me abordou, e ele disse: amigo, essa palavra que ele disse, um senhor bem vestido: amigo, me perdoe eu lhe abordar, mas você aceitaria a minha calculadora eletrônica, a minha calculadora científica, ele disse, em troca de um dinheiro para eu poder pegar o ônibus? E que problema que eu tenho, né? Qual é o problema que eu tenho? E eu olhei para ele, eu tinha acabado de sair da minha oração. Senhor, me usa como teu instrumento. E eu disse para ele, pela glória do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo, porque foi Deus que enviou ele ali, eu disse para ele: meu querido, a sua calculadora científica é sua, e Deus me colocou no seu caminho hoje para que eu pudesse lhe abençoar e para que você me abençoasse. Guarde a sua calculadora científica. E eu tirei um pouco do dinheiro que eu tinha no bolso e dei para ele. Disse: eu acho que esse dinheiro dá para... Eu não sei quanto custa a sua passagem. Onde você mora? Ele disse: em Mauá. Esse dinheiro vai dar para você ir. Talvez dê para você comer alguma coisa. Ele disse: eu não como nada o dia todo. Eu estava procurando emprego, eu vim até aqui e eu descobri que eu não tenho dinheiro para ir para casa. Eu disse: pois é, Deus me colocou aqui para lhe abençoar e lhe colocou na minha vida para me abençoar e me lembrar do quanto eu sou abençoado. Ele me perguntou: você é evangélico? Eu disse: pela glória do Senhor Jesus, sim. Mas muito melhor do que ser evangélico, disse para ele, eu tenho Jesus Cristo no meu coração e na minha vida. Ele disse: eu também tenho. Eu falei: pois é, foi Deus que nos colocou juntos nesta tarde. E aí ele me deu um abraço, ele me agradeceu e foi embora com a calculadora científica dele. Então nós precisamos entender que nós falamos da exaltação da glória de Deus. Eu não lembro o nome dele e ele não sabe o meu. Acredita? Eu perguntei o nome dele, mas eu não lembro mais. E ele com certeza não sabe o meu. Mas o Senhor que nos une é o mesmo. E foi Ele que nos colocou um no caminho do outro. Portanto, a glória é dele. A glória é dele. A glória não é minha, não pode ser minha. Então, a verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus leva aquele que recebe esta manifestação a exaltar a glória de Deus e não a sua própria. A verdadeira manifestação do Espírito de Deus enfatiza a palavra de Deus.
enfatiza a palavra de Deus. A verdadeira manifestação do Espírito de Deus enfatiza a palavra de Deus. Nesse mesmo texto, Atos capítulo 2, versículos 14 a 20, diz assim: Então Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Como é que Pedro responde às indagações daqueles que estão perguntando? O que quer dizer isso? O que está acontecendo aqui? Para onde ele vai? Ele vai para a sua defesa própria? Não, não vai. Ele vai para a mera acusação daqueles que estão diante dele? Não, ele também não vai. Ele vai defender a religião judaica como instituição? Também não vai. Ele vai defender a reunião destes homens que estão ali? Também não vai. Vai defender a posição deles, porque nós somos aqueles que seguiam a Jesus e tal, e pá, e nós estamos aqui, e agora vocês têm que vir do lado da gente, vocês têm que fazer o que a gente disser para vocês, vocês têm que seguir a gente. Não é isso que ele faz. O que Pedro faz é trazer as pessoas de volta à palavra de Deus. Ele vai dizer: o que está acontecendo aqui tem a ver com a palavra de Deus, com o que Deus prometeu, com o que Deus disse, com o que Deus quer, na sua palavra. Eis o que está faltando em muitas igrejas hoje, e que nós precisamos tomar cuidado conosco. Afastar-se da palavra de Deus. Ontem eu contei na escola dominical hoje, e vou contar para vocês agora no culto. Ontem eu estava numa festa, e haviam 2 pessoas, elas começaram a discutir sobre o que é o Evangelho. 2 crentes, do meu lado e eu ali, do lado de braço cruzado, ouvindo a conversa, né? O que é Evangelho? Não, porque o Evangelho hoje está deturpado, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo, porque o Evangelho tem que ter isso, porque o Evangelho tem que ter aquilo, porque o Evangelho tem que ter aquilo outro. Não, porque as igrejas precisam fazer isso, porque as igrejas precisam fazer aquilo. Discutindo ali, o que era Evangelho, o que deixava de ser, e tal, e pá, e eu quieto. Aí olharam para mim, eu disse: bom, vocês querem a minha opinião? Eu falei: olha, o apóstolo Paulo disse assim: porque eu vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós pregamos a Cristo, este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para nós que somos salvos, pregamos a Cristo, poder de Deus. O apóstolo Paulo também dizia assim, que ele era dos pecadores o pior. Então ele tinha uma convicção terrível de que ele não era digno do Evangelho. E ninguém é digno do Evangelho. Se ele não era, muito menos eu. Então o Evangelho nos fala de algo que estava perdido. Isso que estava perdido sou eu. E o Senhor Jesus resgatou este perdido pelo seu sangue. Todo o resto nós inventamos. Todo o resto nós criamos. Nós criamos igrejas, criamos templos. Foram os homens que criaram os projetores, os microfones, as guitarras, as baterias, os bancos, as roupas que nós vestimos, todo o resto. Mas o Evangelho se resume em Cristo Jesus. O Evangelho se resume em seguir a Cristo Jesus, em se submeter a Cristo Jesus, em amar a Cristo Jesus, em voltar à sua palavra, olhar para a sua palavra e viver a sua palavra. E saber discernir o que é a palavra de Deus e o que não é. E a igreja de hoje parece que tem se perdido e já não sabe mais o que é a palavra de Deus e o que deixa de ser a palavra de Deus. A verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus não se restringe a um grupo somente.
não se restringe a um grupo somente. Veja o versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, o Espírito Santo de Deus e a manifestação do Espírito Santo de Deus não está restrito a você, bonitinho. Não é exclusividade sua. E a manifestação do Espírito Santo de Deus não está vetada a você, meu querido, minha querida. Deus quer derramar do seu poder e da sua glória também sobre você. E às vezes talvez você olhe outras pessoas e fale assim, puxa vida, ele está cheio do Espírito Santo de Deus, ele recebe o poder de Deus, ele tem comunhão com Deus. Isso também é para você. Ah, mas aquele lá, ele já tem idade, já tem experiência. É para os jovens e para os velhos. Ah, mas são os homens da igreja. Não, não, é para as mulheres também. Ah, mas são as mulheres da igreja. É também para os homens. Ah, mas as crianças. É também para as crianças. Os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos jovens, os vossos mancebos, os vossos anciãos. É para os jovens que terão visões e para os anciãos que terão sonhos. Sabe o que é isso? Há futuro para você. Não sei que idade você tem. Talvez você fale assim, já estou no bico do corvo. Está nada. Deus quer derramar sonhos na sua vida. Visões no seu coração. Ah, mas eu não tenho. Você tem. Ah, mas o mercado está difícil de trabalho. Tenha sonhos na presença de Deus. Os vossos mancebos terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. Sonhos para Deus, sonhos para a sua família, sonhos para a sua igreja, sonhos para viver a plenitude do poder de Deus e da graça de Deus. A verdadeira manifestação do Espírito de Deus leva ao testemunho acerca do Senhor Jesus. É assim que se caracteriza a verdadeira manifestação da glória de Deus. Eu acho interessante que algumas igrejas anunciam, venham cá, grandes manifestações do Espírito Santo de Deus. E quando você vê lá, você vai até lá, você vê de tudo, querido. Menos pregação de Jesus. Você vê de tudo. Inclusive dinheiro. Rola dinheiro com uma beleza. Rola muleta que é abandonada, não estou dizendo que não acontece. Milagres, mas vidas transformadas não. Porque não há pregação do Evangelho de Cristo. A verdadeira manifestação do Espírito de Deus leva ao testemunho acerca do Senhor Jesus. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, é de Jesus que ele vai falar. O Nazareno, varão aprovado de Deus, com milagres, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então a manifestação do Espírito de Deus na sua vida e na minha vida tem que redundar em proclamação do Evangelho de Jesus. De eu poder falar para o meu amigo, para o meu companheiro e para aquele que não é meu amigo, nem é meu companheiro. Dizer para ele assim, olha, você precisa de Jesus. O que está acontecendo na minha vida é Jesus quem determina. O que tem que acontecer na sua vida é Jesus que tem que determinar. Anunciar a Jesus. E a verdadeira manifestação do Espírito de Deus provoca arrependimento. A verdadeira manifestação do Espírito de Deus provoca arrependimento. E aqui o tema, né, esse negócio de arrependimento, a gente não gosta muito desse negócio, não. Pouco se fala disso na igreja hoje. Mas a verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus, onde se manifesta verdadeiramente. Escutem, onde se manifesta verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, existe arrependimento. Porque as pessoas são confrontadas com o seu pecado. O Espírito Santo de Deus vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então há arrependimento. Atos capítulo 2, 36 a 38, vai dizer, Pedro ainda falando, saiba com certeza toda a casa de Israel, que é esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes. Ele não tem medo de confrontar essas pessoas com os seus pecados.
Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro foi simples e clara. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você tem se arrependido? Às vezes a gente fala tanto assim: quero a manifestação de Deus. Ah, Senhor, vem sobre mim. Ah, Senhor, venha, Senhor. Me atende, Senhor. Ah, Pai, queremos a Tua presença. Você tem se arrependido dos seus pecados? Ou você vem à igreja todos os domingos e você louva a Deus, e você canta, e você ora, e você fala, e você prega, e você ensina, ou você participa do ensino, você discute, mas continua vivendo nos seus pecadinhos do coração, nos seus pecadinhos preferidos, nas suas atitudes pecaminosas. Então o que você tem buscado é a sua promoção pessoal, não a manifestação do Espírito Santo de Deus. A verdadeira manifestação do Espírito de Deus provoca naquele que busca o Espírito de Deus, e que recebe o Espírito Santo de Deus, arrependimento. Do que é que você precisa se arrepender hoje? E foi isso que aconteceu naquele dia. Então, chegando ao final de tudo isso, eis a pergunta: como é que eu vou andar no paradigma do Pentecostes? Como é que eu vou andar neste paradigma do capítulo 2? Em primeiro lugar, eu preciso andar em obediência a Deus. Obediência a Deus. O que você sabe que você tem feito e que não agrada a Deus? Você precisa abandonar isso. Você precisa se calibrar e andar de acordo com o que Deus manda. Andar em obediência a Deus. Você precisa andar em oração. Andar em oração. Andar em oração, orar todos os dias. O apóstolo Paulo diz assim: orem sempre no Espírito, com todo tipo de oração. Toda forma de oração, orem ao Senhor. Ande em oração. Em todo tempo, o Senhor Jesus dizia: vigiai e orai, para que não entrem em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Oração. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que vamos fazer. O que vamos fazer? O que a gente vai fazer? Precisamos fazer, precisamos acontecer, precisamos realizar. E a oração? E a busca da presença de Deus? E a conversa com Deus, onde é que está? Como é que está a conversa com Deus na sua vida? Andar em oração. Reconhecer, precisamos reconhecer que o dom de Deus não é de um. Não é de um. Não é aquele cara que tem o dom de Deus. Não é aquela mulher que tem o dom de Deus. O dom de Deus é para você também. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor chamar, diz o apóstolo Pedro. É para todos nós. O Espírito Santo de Deus não é dado mais para um do que para outro. A palavra de Deus nos diz assim: Deus não nos dá o Espírito por medida. Deus tem nos dado o Espírito Santo de Deus. Por isso você pode sair daqui nesta noite. Se você tem convicção do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai ter convicção de que as dificuldades que você tem passado, você pode enfrentá-las, ainda que elas não desapareçam. Entende isso? Ainda que elas não desapareçam. Pode ser que elas desapareçam. Pode ser que não, mas ainda que elas não desapareçam. Há irmãos nossos neste momento enfrentando a perseguição, estão presos numa prisão, sem esperança de sair dali, mas estão cheios da graça, do poder do Espírito Santo de Deus. Porque sabem que mesmo nas suas dificuldades eles são abençoados por Deus. Então o dom de Deus não é de um. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para andar no paradigma do Pentecostes tem que haver arrependimento sincero dos nossos pecados. Outra coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos andar em união. Buscar a união. Precisamos conversar mais, precisamos nos encontrar mais. Precisamos orar juntos mais. Orar em particular, mas orar juntos mais. Precisamos louvar mais juntos a Deus. Precisamos proclamar juntos o Evangelho de Jesus, andar em união.
andar em união. O Senhor Jesus disse: todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. Andar em união. Precisamos também unir gerações. O Brasil é um país que está envelhecendo, né? O Brasil é um país que está envelhecendo. Nós, daqui a algum tempo, teremos mais jovens, mais pessoas de idade no Brasil do que pessoas jovens. Precisamos unir gerações e não separá-las. Precisamos viver de acordo com a palavra de Deus e viver em comunhão, queridos. Praticar mais comunhão. Na escola dominical hoje a gente estava comentando e a gente estava discutindo um pouco ali na sala de casais sobre alguns aspectos da nossa vida e do nosso tempo. E a gente descobre que a gente não vive comunhão. A gente faz tanta coisa como igreja, mas e a comunhão de fato? De eu entender a situação do meu irmão, de eu entender por que ele tem determinadas atitudes, talvez ele tenha algum problema. De eu entender o que ele está passando, o que custa para ele estar aqui, com que facilidade a gente se ressente, ou a gente maltrata os outros e não sabe o que os outros estão passando. Viver mais a palavra de Deus e viver em comunhão. E por fim, precisamos viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Não se trata mais de podemos ou não podemos, mas o Espírito Santo de Deus pode em nós? O Espírito Santo de Deus tem o domínio do meu coração? Então, para você nesta noite eu deixo essa pergunta. Você deseja andar com Deus no paradigma do Pentecoste? Você deseja andar com Deus nessa convicção do Espírito de Deus? Debaixo do derramar do Espírito Santo de Deus? Você está disposto a não tentar mais controlar Deus? A deixar que Ele te leve para onde Ele tiver que levar? Você está disposto a deixar que o arrependimento tome conta do seu coração? Que você diga assim, realmente, eu não tenho que me orgulhar de nada. Que eu sou devedor a Cristo Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário. Você tem coragem de dizer assim, olha, eu vou abandonar essas minhas convicções. Eu tenho vivido uma vida em que eu tento fazer tudo do meu jeito. E está na hora de eu deixar que Deus faça do jeito dele. Está na hora de eu deixar que Deus resolva este problema pelo qual eu tenho pedido a Ele do jeito dele. Está na hora de eu parar de tentar descobrir a abertura que eu desejo e pedir ao Senhor que Ele abra a porta que Ele quer abrir. Está na hora de eu me deixar levar e de eu não levar mais. Está na hora de eu deixar que o Espírito Santo de Deus me conduza, não eu tentar direcionar o Espírito Santo de Deus para onde eu quero que Ele vá ou que Ele me leve. Então quero chamar você à oração nessa hora e que você coloque como eu o seu coração na presença de Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela Tua palavra e confesso, Senhor, que de forma alguma eu sou capaz de viver isso se não for pelo poder do Teu Espírito. Confesso, Senhor, que por vezes o meu coração ele se desvia do Senhor, voltando-se para si mesmo. Esta noite, Senhor, me coloco na Tua presença com outros irmãos aqui. Eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito seja derramado sobre a minha vida e sobre a vida desta igreja, sobre os líderes desta casa, como foi derramado naquele dia do Pentecostes. Que o Senhor, ó Pai, nos leve também, Senhor, a uma vida de oração e de obediência, a uma vida de reconhecimento de que os dons que possuímos não são nossos, mas são Teus. Que o Senhor nos leve, Pai, ao arrependimento, ao reconhecimento dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude a andarmos em união na Tua presença, a partir das nossas casas. Que o Senhor une as nossas gerações e que todos juntos possamos proclamar o Teu Evangelho. Que o Teu Espírito repouse sobre cada um de nós em particular e manifeste-se a cada um de nós como o Senhor quiser, como Te apraz, e que possamos ser usados para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entendermos a Tua palavra, a vivermos a Tua palavra, a vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude a viver na dependência do Espírito de Deus.
Ó Pai, que isso redunde em glorificação ao Teu nome, em exaltação ao nome de Jesus. Que nós possamos ser conhecidos como pessoas e como comunidade que exalta a Cristo Jesus. Que não sejamos uma comunidade de entretenimento. Que não sejamos, Senhor, uma comunidade de programações, ainda que elas possam existir. Mas que sejamos uma comunidade de submissão, de comunhão, de amor, de graça, de fé, de perseverança, de glorificação a Cristo, de exaltação do nome de Jesus, de proclamação do Teu Evangelho, comunidade de arrependimento e de fé, comunidade, ó Pai, que celebra como celebravam aqueles nossos irmãos a ceia do Senhor com alegria. Possamos, ó Pai, nos encontrar uns nas casas dos outros com alegria e singeleza de coração. E que possamos viver neste mundo como verdadeiras luzes, Senhor, que manifestem a luz de Cristo Jesus. E que possamos ficar cheios do Teu Espírito e esvaziados de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém.